uma pergunta boa. Vamos abrir lá em Judas para a gente ver esse exemplo. Judas, versículo 9. Quando vai contar ali, Judas, na verdade, está pegando um trecho de um livro que para nós é um livro apócrifo. A gente não tem ele nos nossos textos canônicos inspirados, que é o livro chamado Assunção de Moisés. É o livro que conta que Deus, quando pegou o corpo de Moisés, ele ressuscitou Moisés, e Moisés subiu aos céus ressurreto, né? Por isso que Moisés pode aparecer junto com Elias para Jesus no Monte da Transfiguração, porque o morto, como Jesus explica na história do rico e do Lázaro, o morto não pode voltar para cá. Isso é o Espiritismo que vai afirmar, né, que o espírito das pessoas podem ficar vagando por aí. Então, como que se o morto não pode voltar na terra, ou o espírito do morto não pode voltar na terra, Moisés encontrou com Jesus, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e o Elias também apareceu. Então esse é inclusive um dos argumentos que os espíritas usam para poder dizer que os espíritos dos mortos podem ficar vagando por aí. A resposta dessa situação é: Elias não estava morto, porque Elias foi arrebatado vivo ao céu, ele não passou pela morte, então ele tem o corpo glorificado já, e ele vai viver eternamente do mesmo jeito que aqueles que estiverem aqui quando Jesus voltar vão viver para sempre. E Moisés não está morto, porque Moisés, apesar de ter morrido, ele ressuscitou. Como que a gente sabe que isso aconteceu? Judas, no versículo 9, ele cita uma passagem desse livro que conta da assunção de Moisés, e ele fala como é que se deu essa situação. O livro conta mais detalhes, esse livro apócrifo, ele conta mais detalhes de como que Moisés o corpo dele foi levado para o céu, ele ressuscitou e vive para sempre lá. Então a gente sabe que isso aconteceu de fato porque ele aparece para Jesus no Monte da Transfiguração, e a gente sabe que isso aconteceu de fato por essa circunstância que vai ser mencionada por Judas aqui, quando ele diz assim, contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E aí aqui, quando ele vai se referir a Miguel, ele vai usar essa expressão, né? Arcanjo. Estou escrevendo em grego aqui. Arcanjo, tá? A ideia dessa expressão, da expressão arcanjo, tá? É a expressão arc, do grego, tá? Mais a expressão angelos, tá? Que vai compor, vai ser traduzido dessa maneira para nós na Bíblia. Quando Daniel fala de Miguel, se você for comigo, quer ver? Vamos lá abrir esse outro texto também, de Daniel, capítulo 12. Abre comigo aí em Daniel, capítulo 12. Você vai ver que ele fala assim, versículo 1. Ele diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia no qual nunca houve. E aí ele vai continuar falando algumas coisas relacionadas com isso aqui. Tá? Aqui, nessa passagem, a expressão hebraica, porque aqui está escrito em hebraico, usada para se referir a grande, é a expressão gadol. Tá? O correspondente para o grego de gadol é essa expressão arque. Tá? O arque, ele não é uma classificação de anjos, mas ele é a ideia de uma importância que aquele ser ou aquele anjo tem. Então, olha só o que a gente vai observar dentro dessa perspectiva, dentro dessa situação, é que existem anjos, tá? Os anjos podem ser serafins, podem ser querubins, podem ser os Bnei Elohim,
que a gente vai ver daqui a pouco quem são esses aqui, quando a gente chegar já no capítulo 6 de Gênesis. Então, esse termo, que literalmente significa mensageiro, é um termo que foi utilizado genericamente para se referir a todos os seres espirituais que o ser humano não conhecia, mas que ele sabia que vivia com Deus, vinha da parte de Deus, que existia ou pré-existia a própria criação do ser humano. Essa expressão aqui é uma expressão de hierarquia. É a ideia de que existe um que é acima de todos os outros. É um que vai comandar os outros. E aí, essa ideia a gente encontra, por exemplo, no próprio português, você tem o bispo e você tem o arcebispo, ou no português fica arcebispo, né? Você tem, por exemplo, a Igreja Católica, tem a diocese, e você tem a arquidiocese. Então você tem o anjo e você tem o arcanjo. Então essa expressão aqui, ela não é uma expressão de um tipo diferente, mas é uma expressão de um que está sobre os outros, independente do tipo de diocese, do tipo de bispo ou do tipo de anjo. Esse é aquele que manda, esse é aquele que determina ou direciona como que as coisas têm que ser. Então, Daniel mostra para nós, dentro daquela ideia de principados e potestades, que um dos principados, no livro de Daniel, nós temos 3 principados que aparecem, né? Nós temos o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, e nós temos o príncipe de Israel. Então, desses principados, nós sabemos que 2 são demônios, e provavelmente a maioria deles porque Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios, que a nossa luta é contra os principados, né? Mas nós sabemos que um é um anjo do bem, os outros são anjos malignos, mas nós temos um anjo benigno, vamos dizer assim, que é o anjo Miguel. Então, Miguel, por ocupar uma posição de destaque em relação aos demais anjos, em relação aos demais anjos, é que ele vai ser chamado, ou vai ter esse título de arcanjo. O que nós não sabemos é que tipo de anjo o Miguel é. Se ele é um serafim, se ele é um querubim, se ele é um Bnei Elohim. Pelo que Ezequiel 28 conta para nós a respeito de Satanás, Satanás era um querubim e muito provavelmente ele era um arcanjo também. Tá? Aí, na literatura apócrifa ou a literatura extra-bíblica, ela diz para nós que hoje existiriam 3 arcanjos, que seria o próprio Miguel, que a gente está falando nele aqui agora, que seria Gabriel e que seria Rafael, que não é um anjo que aparece nos textos canônicos, né? Nós não temos esse nome aqui, Rafael, nos nossos textos bíblicos. No livro apócrifo de Judite, da Bíblia católica, nós temos o Rafael aparecendo. Vários outros textos apócrifos judaicos e do período intertestamentário falam sobre Rafael, sobre esse anjo Rafael, como sendo o terceiro arcanjo desses aqui, e Satanás, que era um arcanjo, então vai perder essa condição quando ele cai, quando ele se rebela contra Deus. Nós sabemos que Gabriel é esse tipo de anjo aqui. Nós sabemos que Satanás era esse tipo de anjo aqui. Os outros nós não temos indicação de que tipo de anjo eles são. Pela visão que Josué tem, quer ver? Abre comigo lá em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O que Josué narra para a gente aqui, ó. Ele fala aqui, quer ver, ó? Deixa eu achar. Onde é que vai estar?
Deixa eu achar. Capítulo 5, desculpa. Não é o capítulo 1. Josué, capítulo 5. Olha só o que acontece aqui, ó. Capítulo 1, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Esse texto é o texto que gera esse questionamento, que é a segunda parte da pergunta, se Miguel é um anjo ou se Miguel era uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Por quê? Porque nesse texto aqui, esse ser que aparece, ele se apresenta como sendo o príncipe do povo, da mesma maneira como lá em Daniel, o anjo apareceu como sendo o príncipe do povo, e lá em Daniel ele dá o nome, meu nome é Miguel, diferente daqui que ele não dá o nome dele, ele só se apresenta dentro da sua qualificação. Então, se Miguel é o príncipe em Daniel e aqui esse anjo é o príncipe, provavelmente esse ser que apareceu para Josué também era o anjo Miguel. Só que diferente do que é o padrão dos anjos na Bíblia, esse anjo aqui, o Josué se prostrou e adorou ele, e ele não recusou a adoração. Então, traz para nós a ideia de que nessa passagem do capítulo 5 era Jesus que está aparecendo. Então, olha só como é que a gente vai ter essa situação aqui triangulando, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ver como que essa passagem ela se torna uma passagem complexa. Em Daniel, tá? O príncipe é Miguel. O príncipe é Miguel, tá? Em Josué, o príncipe é adorado. Então, olha como é que a coisa vai sendo construída, tá? Em Apocalipse, anjo não aceita adoração. Quando João ele vê o anjo, ele se prostra e adora o anjo fala, não faz isso, porque eu sou servo dos seus irmãos, adora a Deus. Então, por conta dessa situação, a gente tem aqui em Josué que esse anjo, ou esse ser que apareceu, ele pode ser Jesus, e por causa disso, ele poderia ser também a aparição do anjo Miguel. Agora, o que é o problema para nós nessa situação ou nessa interpretação? Abre comigo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, quando João tem aquela visão a respeito da disputa entre Satanás e uns seres celestiais, lá no versículo 7 fala assim, ó: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Em Apocalipse, nós temos João vendo Jesus, porque Jesus aparece diversas vezes no livro de Apocalipse,
E nós vemos João vendo Miguel como um ser diferente de Jesus. Tá? E aí, em Judas, olha só, volta comigo em Judas no versículo 9, no texto que a gente leu inicialmente, quando vai falar sobre Miguel, ele diz o seguinte, ó, contudo, e olha o contexto, vamos ver o contexto aqui para a gente ver por que Judas, ele usa essa passagem para poder fundamentar uma ideia que ele estava tendo. Ele fala assim, ó, olha o versículo 7. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Olha só o que é o problema que Judas está abordando aqui. Tinham algumas pessoas que estavam falando mal de autoridades superiores, estavam difamando autoridades superiores. Esse é o problema que ele quer falar. Pessoas que estão hierarquicamente inferiores estão difamando pessoas que estão hierarquicamente superiores. Olha como é que ele continua o texto. Ora, esses, que é esse pessoal que está difamando as autoridades deles, esses, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreende. Por quê? Porque Miguel, na classificação dos seres criados por Deus, celestiais, é inferior ao diabo. Por quê? Porque quando Deus criou o diabo, ele criou o diabo acima de Miguel em ordem hierárquica, em ordem de poder, em ordem de importância. Porque quando Deus criou o diabo era o ser mais especial de todos que Deus tinha criado até então. Então, o que a gente vê em Judas? O Miguel luta com o diabo e o Miguel respeita a hierarquia. Ao invés dele difamar o diabo, ele fala que o Senhor te repreenda, ou seja, o Miguel apela para alguém que está acima do diabo, para que através de Deus, ele derrote o diabo. Depois, em Apocalipse, Miguel está lutando com o diabo. Só que, quando a gente vê Jesus aparecendo, Jesus, quando está confrontando os demônios, quando está confrontando o próprio diabo, lá nos evangelhos, Jesus está sempre nessa posição aqui. Então, o que acontece? Nós não podemos afirmar que Jesus e Miguel são a mesma pessoa, porque Jesus, ele não é criado por Deus. Jesus é Deus. Ele é eterno, ele tem toda a autoridade no céu e na terra, diferente de Miguel, que tem uma autoridade limitada. E o que o próprio o Judas está querendo trabalhar com a gente aqui? Às vezes a gente trata o diabo como se nós tivéssemos autoridade sobre o diabo a partir de nós mesmos, e nós não temos. Né? Nós só temos autoridade sobre o diabo por causa de Jesus, em nome de Jesus. Não porque eu sou mais especial que ele, porque eu não sou. Eu sou hierarquicamente inferior a ele. Agora, quando eu estou em Cristo e em nome de Jesus, assim como Miguel teve que usar a autoridade de Deus, aí eu posso derrotar o diabo. Então, se eu colocar que Miguel e Jesus são a mesma pessoa, eu tenho que também afirmar que Jesus se submetia ao diabo, ou estaria em uma posição hierárquica inferior ao diabo, e que ele não ousaria proferir algo contra o diabo e teria que pedir que Deus repreendesse o diabo, o que é uma coisa teologicamente impossível de acontecer.
Então, o que a gente conclui nessa situação aqui? Que em Josué, esse príncipe que é adorado é Jesus, e em Daniel, o príncipe é Miguel, e Daniel, quando usa ou faz essa referência a Daniel como um arcanjo, ele está mostrando que ele é esse anjo que vai lutar em Apocalipse 12, tá? Daniel, capítulo 12, e Apocalipse, capítulo 12, eles se correspondem. E nós estamos tratando de um mesmo fato sendo interpretado de formas diferenciadas, de formas diferentes. Esses textos aqui, eles se correspondem. Josué capítulo 5 não corresponde a Daniel capítulo 12. Nós estamos falando de seres diferentes, tá? Então, para a gente conseguir entender isso aqui, nós temos que fazer toda essa construção, entender a posição de Jesus, a posição de Miguel, a posição do diabo. Miguel é um ser criado, Jesus é um ser eterno, né? Miguel existe daqui para frente, Jesus sempre existiu. Um não se submete ao outro, Jesus não se submete ao diabo, nem a anjo, nem a ninguém. Pelo contrário, o Miguel usa a autoridade de Jesus para poder repreender o diabo em uma determinada situação. Um anjo não aceita adoração, como Apocalipse 22 mostra, Jesus aceita adoração. Então a gente vai direcionando a interpretação. É um texto de complexa interpretação, mas a gente a gente vai dissolvendo ele, ou vai desatando ele a partir dessa percepção. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.